Olá pessoal, eu sou o Feijão, professor de Química do cursinho Max Mize, Vestibular e Enem. Eu estou hoje aqui para lhe dar dicas de Química na prova do Enem. O Enem gosta muito de atualidades e nós estamos vivendo uma crise hídrica. No Brasil, estamos vivendo uma crise hídrica mais especificamente na região sudeste. Então água com certeza é uma temática que sempre foi recorrente, então vai ter uma probabilidade muito maior de aparecer. Sobre a água, nós podemos falar diversas coisas, mas só que é importante, já que nós estamos vivendo uma crise hídrica, é falar sobre poluição dela. Por exemplo, um tema que é muito recorrente no Enem é a DBO. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. Um rio, lago, assim por diante, que acaba por receber alguns tipos de poluentes orgânicos, ele vai aumentar a sua DBO. Ou seja, esses poluentes orgânicos eles terão que ser oxidados totalmente, terão seus carbonos oxidados totalmente, carbono transformados em CO2. Para você que vai fazer a prova, é bem simples. Se aparecer algum tipo de poluente, falarem sobre alguma molécula, algum composto, basta você pegar a quantidade de carbonos e transformar em CO2, que isso já vai te ajudar ali na estequiometria. A DBO sempre foi um tema muito recorrente no Enem, ele aparece todo ano quase. Portanto, a probabilidade dele aparecer novamente esse ano, até em virtude de ser até uma atualidade, é muito grande. A DBO significa a demanda bioquímica de oxigênio. Quando um corpo d'água, quando um rio, um lago, ele recebe algum tipo de poluente orgânico, essas moléculas elas são oxidadas. Elas têm os seus carbonos completamente oxidados a dióxido de carbono. Dentro de algum tipo de questão que te exija algum tipo de cálculo, basta você pegar a quantidade de carbonos, ali transformar em CO2, que isso já vai te ajudar nas proporções. Um outro tipo de poluente também que nós vamos ter aí serão os chamados fosfatos. Os fosfatos são poluentes oriundos do agronegócio. Os agricultores eles usam os nossos sais de fosfato para correção de pH. Eles vão fazer essa correção de pH, por exemplo, com fosfato de sódio, fosfato de magnésio, assim por diante, pois dentro de uma hidrólise você vai obter aí algumas bases e ácidos, bases fracas ou ácidos fracos, assim por diante. A questão da utilização do fosfato em si é que, quando nós falamos de um rio, lago, assim por diante, as chamadas bactérias anaeróbicas, elas têm à sua disposição o gás carbônico, têm à sua disposição oxigênio, esses já estão dissolvidos aí na água. Elas conseguem adquirir o próprio nitrogênio, elas fixam o nitrogênio aí. E acaba sendo o fosfato, dentro dos seus nutrientes necessários para o crescimento, para a sua proliferação, o chamado nutriente limítrofe, em que ele tem em pequena quantidade, portanto ele limita o crescimento dessas bactérias. Se você começa a utilizar sais de fosfatos aí na agricultura, você acaba poluindo um rio, um lago, assim por diante, por meio de difusão. E você acaba aumentando esse nutriente que é limítrofe, fazendo com que aconteça a eutrofização desse corpo. Então, olha só, estão aí as dicas para o Enem. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Lembrando-se sempre que o foco ali na hora de ler as questões, principalmente de exatas, é muito importante. Prestar atenção, tentar ler as questões apenas uma vez, porque a perda de tempo é realmente um fator que pode vir a te derrubar. Você precisa fazer as questões rápidas, são muitas questões. Então aí uma questão que, por exemplo, que fala de DBO, assim por diante, é uma questão que vai ser uma questão mais fácil, uma questão que muita gente vai acertar e que provavelmente vai dar bastante ponto. Então boa sorte para você, amigos, e até mais!